Meus cavalheiros e minhas damas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu já inicio este vídeo dizendo que todo homem é um waifuísta. Todo homem tem uma figura feminina idealizada. A tão sonhada honradinha é fruto disso, ou seja, o waifuísmo não se limita a termos uma personagem de anime, jogo, etc., como a nossa waifu. É uma estupidez muitos homens metidos a adultões ficarem fazendo shame contra outros homens que são waifuístas assumidos, pois todos nós somos waifuístas. O waifuísmo pode ser uma excelente válvula de escape e muitos escritores de romances, de jogos e etc. fazem excelentes histórias que cativam os homens com base no próprio waifuísmo. As nossas amadas fêmeas também fantasiam uma personagem masculina na mente delas. Podemos ver como é o homem idealizado por elas em histórias principalmente de romance, voltadas para o público feminino. Apesar de ser um órgão extraordinário, em alguns casos o encéfalo não consegue distinguir o que é real do que não é. Por exemplo, meus cavalheiros, quando vocês ficam assistindo conteúdo adulto, seus cérebros entenderão que cada ser de luz pelado que vocês veem é uma parceira coital e que de fato vocês estão praticando o coito com elas. Indo para o waifuísmo, quando estamos, por exemplo, jogando videogame e vemos uma personagem feminina maravilhosa, doce e fiel, que automaticamente no nosso cérebro se torna nosso waifu, passamos a viver aquela aventura que mexe com vários instintos masculinos e somos tirados da realidade. Passamos a nos ver como protagonista do jogo. Depois que concluímos a jornada e vemos a nossa waifu sã e salva, e agradecendo por termos salvo a vida dela com um abraço, um beijo, um olhar apaixonado e etc., por incrível que pareça, nós nos sentimos mais homens. Isso é o que instintivamente nós desejamos receber dos seres de luz por cumprirmos com o nosso papel biológico. Apesar do waifuísmo nos fazer bem, ele é um profano masculino, e por ser um profano, ele pode nos levar a fazer coisas que poderão nos prejudicar e muito se não aprendermos a controlá-lo e o direcionar para o caminho certo. O waifuísmo mais comum é o mito da honradinha. Ela não existe fora da cabeça dos homens. Porém, muitos camaradas insistem na insana tentativa de procurar nos seres de luz reais algo que é apenas idealizado por eles. E o resultado disso são chifres, frustrações, um relacionamento fracassado atrás do outro, problemas com papai Estado e etc. Idealizar uma personagem feminina e esperar que seres de luz se encaixem na sua idealização é um ato extremamente narcisista, egocêntrico e autossabotador. Vocês têm que manter sempre em mente que o waifuísmo é uma fantasia. Vocês nunca irão encontrar seres de luz tão perfeitos quanto as suas waifus. O waifuísmo pode levar os senhores a serem vítimas de uma golpista com facilidade. A beleza feminina nos passa a sensação de pureza e de que um ser de luz é um bom, entre aspas, terreno para plantarmos as nossas sementes, e a neotenia feminina ativa o nosso instinto protetor masculino. Basta a golpista ser bonita e neotênica que automaticamente a sua personagem idealizada será incorporada na figura dela. Estão começando a entender o perigo de confundir a sua waifu com um ser de luz real? Muitos waifuístas têm uma obsessão por seres de luz asiáticos, em especial as japonesas. Eles literalmente imaginam que as asiáticas são como as personagens dos animes que eles assistem. Existem também homens que não são chegados em animes e coisas do tipo,
mas ainda assim compartilham o mesmo pensamento de que as asiáticas são diferenciadas e etc. Muitos estão até indo para a Ásia para encontrar a sua waifu. O fato, senhores, é que a biologia feminina é a mesma para todas as fêmeas humanas. As asiáticas também são hipergâmicas como qualquer ser de luz no mundo. E sobre as japonesas, elas são um dos seres de luz mais hipergâmicos do mundo, se não forem os mais hipergâmicos. Para vocês terem uma esposa no Japão, vocês precisam dar todo o salário de vocês para ela e se contentarem em receber apenas uma mesada para gastos pessoais. Essa prática é conhecida como Okozukai. Perdoe-me se pronunciei errado. E é uma tradição entre os casais daquele país. 75% dos homens do Japão fazem isso. A ideia dessa tradição é tirar dos homens mais uma responsabilidade entre tantas da vida exaustiva e estressante do trabalho e dar aos seres de luz o controle administrativo do bom funcionamento do lar. Na teoria, isso parece ser justo, mas na prática o que temos é o homem se destruindo no trabalho e ficando com migalhas daquilo que seria o seu salário, e a sua digníssima utilizando o resto dele com o que ela bem entender. Ou seja, o que seria o salário do marido na realidade é o salário da esposa. A esposa também tem o direito de fazer uma poupança secreta, isso mesmo, em segredo do marido, e utilizando o salário dele. O salário que a esposa recebe, isso quando ela está trabalhando, é totalmente dela. O sustento da casa fica a cargo total do marido. Além de vocês terem que se submeter a isso, ao se casarem com a sua waifu japonesa, ainda há o fato de que a cucagem também é a realidade lá. O quê? Ah, senhores, sério que vocês esperavam algo diferente? A biologia feminina é a mesma independentemente da região do globo qual o ser de luz vive. O caráter é vinculado ao racional, e os profanos estão situados no nosso lado irracional. Não tem racionalidade no irracional. Então parem de cobrar racionalidade onde ela não existe. No Japão, os homens têm que fazer horas extras constantemente para poderem entregar um salário nas mãos de suas esposas que agrade a elas. E detalhe, o homem que não faz horas extras no Japão é mal visto pela sociedade. Por causa disso, o homem na maioria dos casos não consegue dar, digamos assim, a devida atenção para sua esposa, porque ele chega exausto em casa e só quer saber de comer e dormir. E qual a solução que a esposa vê para isso? A cucagem. O quê? Você achou que seria ela pedir para que o marido pare de se matar de trabalhar e deixar de bancar os luxos dela? O pior, senhores, é que muitos maridos sabem que estão sendo traídos e fingem que não estão sabendo de nada, para que as coisas não fiquem mais complicadas para eles, pois o divórcio é mal visto no trabalho, custa muito dinheiro e eles não têm como cuidar dos filhos sozinhos, já que passam diariamente entre 12 e 14 horas no trabalho, isso com facilidade. E isso não é todos os problemas que o homem enfrenta ao se casar no Japão. Existem muitos outros problemas, tanto antes como depois do casamento, que os waifuístas não levam em consideração, porque estão presos em suas fantasias. E detalhe, eu somente falei do Japão, eu não falei da Ásia como um todo. Vocês conseguem entender agora o porquê que o waifuísmo é um profano masculino? Ele desliga o racional dos homens, fazendo eles desejarem viver algo que não é real, e esse desejo irá guiá-los a diversos problemas na vida.
Isso pode levar um homem a ter um surto psicótico extremamente perigoso quando ele se deparar com a realidade. Muitas pessoas estão utilizando o waifuísmo e a premeditada escassez coital masculina, assunto qual eu já abordei aqui neste canal, para ganharem muito dinheiro. Por exemplo, vendendo bonecas coitais, relacionamentos com inteligências artificiais e etc. Se vocês consomem esse tipo de produto, eu não estou criticando vocês, mas é fato que alguém está ganhando muito dinheiro em cima do waifuísmo e da carência coital de vocês. As ideologias ocidentais atuais não estariam aí se não tivesse alguém ganhando muita grana com isso. Entendam que os seres de luz não são seres perfeitos, eles são tão problemáticos e imperfeitos como nós, homens, também somos. Não deixem que esse profano masculino domine vocês, fazendo vocês acreditarem que a sua waifu está esperando por vocês em algum lugar no nosso planeta. A sua waifu nunca existirá fora da sua cabeça. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever neste canal, curtam, comentem e compartilhem, mas apenas com pessoas de mente aberta. Até a próxima, senhores, e muito obrigado pela atenção de vocês.